Tem dias que minha dor de cabeça ela é mais em aperto. Tem dias que ela é bem latente, bem característico de enxaqueca. Fer, o que é isso? A minha dor de cabeça é uma enxaqueca ou é uma cefaleia tensional? Assiste esse vídeo que eu vou te explicar. Cerca de 3 a 5% da população mundial que sofre com dor de cabeça sofre com o que a gente chama de cefaleia crônica diária. Fer, mas o que são essas cefaleias crônicas diárias? Bom, para a gente ter o diagnóstico dessa cefaleia crônica diária, a gente tem que entender que essa é uma dor de cabeça em que você sente ela todos os dias, ou quase todos os dias, por pelo menos 3 meses seguidos, no mínimo 3 meses seguidos. Aí sim a gente pode pensar num diagnóstico de cefaleia crônica diária. Os dois subtipos mais comuns da cefaleia crônica diária é a migrânia transformada e a cefaleia tensional crônica. Mas a migrânia transformada é a que ganha um grande destaque dentro das cefaleias crônicas diárias. Mas, Fer, como que é essa migrânia transformada? Bom, normalmente ela começa com a gente ainda muito jovem, começa a ter os episódios bem característicos de enxaqueca. Então vem junto com o enjoo, a dor de cabeça, o vômito, a aversão, a luz, a ruídos, a odores, aquela enxaqueca clássica. E aí, com o passar do tempo, essa enxaqueca que era episódica, ela passa a ganhar uma frequência maior e junto com essa frequência, o que acontece? Ela começa a perder algumas características bem típicas da enxaqueca. Então, ela pode deixar de ser uma dor pulsada e aí, na grande maioria dos dias, ela passa a ser uma dor em aperto, normalmente sem aqueles outros sintomas associados da enxaqueca. Então, normalmente a gente sente todos os dias uma dor em aperto, como se alguém estivesse esmagando a nossa cabeça ou como se o nosso cérebro estivesse inchando e quisesse explodir. E essa dor normalmente não vem acompanhada nem de enjoo, nem de vômito e nem de aumento da sensibilidade à luz, a som e a cheiros, tá? E aí, eventualmente, em alguns momentos, a gente tem um dia atípico com uma dor de cabeça, de enxaqueca bem clássica. Então, ela passa a ser latejante nesse momento e com aqueles outros sintomas que a gente já falou. Então, o enjoo, o vômito, aumenta a sensibilidade à luz. Essa, classicamente, é a enxaqueca, a migrânia transformada, tudo bem? Então, a gente passa a ter dor quase todos os dias. Essa dor, normalmente, ela tem um padrão em aperto, mas em alguns momentos específicos ela é bem claramente uma crise clássica de enxaqueca. Fer, por que a gente tem essa transformação, né, de uma enxaqueca episódica para uma migrânia transformada? Existem diversos fatores que podem contribuir para essa transformação. A idade em que a gente começa a ter essas crises de enxaqueca pode interferir. Então, quando começa a ter as crises quando criança ou ainda adolescente, tem maior chance de ocorrer essa transformação para uma migrânia transformada, ou seja, uma cefaleia crônica diária. O uso excessivo de medicamentos, e aí a gente não fala só de analgésicos, mas de uma forma geral, o uso excessivo de medicamentos como tentativa de controle para essa enxaqueca mesmo, pode desencadear, levar esse agravamento das crises e transformar numa migrânia transformada. A presença de outras patologias, então obesidade também aumenta o risco dessa migrânia transformada, doenças reumáticas, doenças psicológicas, psíquicas, né? Então, como depressão, ansiedade, essas alterações aumentam o risco daquela enxaqueca que era episódica se tornar uma cefaleia crônica diária, né? Então, passar a ter dor todos os dias por períodos aí superiores a 3 meses com dor. Fer, como que é feito o tratamento? O tratamento, quando a gente fala de uma cefaleia crônica diária, a primeira coisa que a gente vai olhar é a quantidade de remédios que você costuma tomar. Normalmente, a primeira medida que os médicos tentam fazer é a retirada desses remédios, principalmente os analgésicos, e aí substitui essa medicação por um remédio preventivo, né, que deve ser tomado só em determinado momento do dia, tá? Mas não é um analgésico. E aí, o que alguns estudos mostram é que cerca de 80% desses pacientes que conseguem fazer essa retirada dessa medicação, tá? Conseguem observar uma melhora, uma diminuição nessa frequência, nessa intensidade dessa cefaleia, né? Dessa dor de cabeça. O único problema é que esses resultados, normalmente, eles começam a aparecer
entre 3 a 5 semanas sem uso de medicamentos. E normalmente é muito difícil um paciente que sofre com dor todos os dias conseguir manter todo esse tempo sem uso nenhum de remédio para dor, porque ele tem dor todos os dias. Então, o que eu aconselho? Como que a gente olha para a cefaleia crônica diária dentro do método empoderamento? A gente vai primeiro mudando outros fatores que possam estar interferindo no surgimento da crise, né? Da crise de enxaqueca clássica. A partir do momento que a gente consegue controlar isso, a gente já vai diminuir a quantidade de medicamento consequentemente. E a partir daí a gente consegue ir modulando os outros fatores para encontrar o equilíbrio e com isso retomar o controle da sua vida, tendo uma diminuição na frequência e na intensidade dos dias de dor. Se você gostou desse vídeo, se você não sabia sobre isso, comenta aqui se esse é o tipo de cefaleia que você tem, cefaleia crônica diária. Marca aquela pessoa que você acha importante saber desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.